Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a nossa aula de geografia, tá? A aula de hoje é uma continuidade da aula passada, tá? Lembra que na aula passada você ficou de fazer uma pesquisa sobre o nosso estado, o Rio de Janeiro? Nossa aula de hoje tem como título Coleta de dados e montagem da apresentação. Se não estivéssemos em um isolamento social, nós faríamos esta aula em grupo com a apresentação de slide lá na sala de vídeo, mas infelizmente isso não será possível. Então, hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a história do Rio de Janeiro. A história do Rio de Janeiro. Há muitos anos, uma expedição portuguesa que explorava o litoral passou pela entrada de uma baía. Os portugueses, a princípio, imaginaram ser a foz de um grande rio, o que viria a ser desmentido depois, e, como era janeiro, chamaram o local de Rio de Janeiro. Nesse lugar habitavam os tamoios. Naquela época, o Brasil era administrado por um governador-geral. O cargo era ocupado por Mendes Sá, enviado ao Brasil em 1558. Com a chegada de Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral, começou-se a povoar a região. Em 1565, ele iniciou a construção de uma fortificação na entrada da Baía de Guanabara, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. Era 1º de março e nascia, assim, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tempos depois, a cidade mudou-se para o Morro do Descanso, mais tarde chamado de Morro do Castelo, e a partir dali começou a desenvolver-se. Nos primeiros tempos, as ruas eram pequenas trilhas, o que dificultava a locomoção das pessoas de um lugar para outro. 200 anos depois, o Rio de Janeiro transformou-se na capital da colônia e depois, em 1808, na capital do reino, com a chegada da família real. A partir dessa data, o Rio tomou ares de cidade europeia, com grandes obras arquitetônicas. Com a volta da família real para Portugal, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império e viveu um período de grande progresso. O Rio de Janeiro ainda seria palco de grandes fatos históricos, como a Proclamação da República em 1889. Atualmente, o Rio de Janeiro conserva muitas obras de séculos passados, preservando a sua história, como é o caso do Paço Imperial, palco de grandes acontecimentos na história do Brasil. Para contar a história do Rio de Janeiro, eu precisei fazer uma pesquisa em livros e sites de confiança. Tá? É o que nós chamamos de fonte de pesquisa. As fontes de pesquisas são referências de onde você encontrou determinada informação. É o site, o livro, a revista, o jornal, a enciclopédia, tá? Tudo isso que você utilizou para fazer a pesquisa, ou seja, de onde você tirou ideias para concluir a sua pesquisa. O que é enciclopédia? Enciclopédia é um conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos, tá? Ao fazer uma pesquisa, deve-se informar corretamente a fonte,
tá? Se a fonte for um livro, deve-se informar o nome completo do autor, o título e subtítulo do livro, a cidade, a editora que publicou o livro, o ano e a página que você retirou tal informação, tá? E se a fonte for uma enciclopédia, tá? É importante informar o nome da enciclopédia, tá? A cidade, a editora, o ano, o número do volume e a página que foi utilizada para sua pesquisa. Tá legal? Mas, professora, e se eu utilizar uma revista? Tudo bem. Se a fonte for uma revista, deve-se informar o nome da revista, a cidade onde foi publicada, a editora, o volume, o número, o mês, o ano e a página que você utilizou, tá? Se a fonte for um jornal, deve-se informar o nome do jornal, a cidade onde foi publicada, o mês, o ano e a página também, ok? E para poder finalizar, e se a fonte for um site, tá? Se a fonte for um site, deve-se informar o endereço eletrônico, o dia do acesso, o mês e o ano em algarismos, tá? Em números. Bom, agora você vai colocar o seu livrinho lá na página 131. Coloque aí junto comigo na página 131. Opa, chegamos aqui, ó, página 131, tá? Na página 131, nós temos aí as atividades de número 1, 2, 3, 4 e na página 132 nós temos o número 5, tá? O que é que você vai fazer? Você vai pausar este vídeo e vai responder, tá? Essas cinco questões aí, tá bom? Então, vamos lá. Pause o vídeo e faça, por favor, essas 5 questões e em seguida você me encontra aqui, tá? Não me deixe sozinha, não. Tudo bem? Então, vamos lá. Fez? Então, podemos corrigir. Número 1. O registro de um livro utilizado como fonte de pesquisa, como que ele deve ser? Ele deve ser assim. Então, deixa eu pegar uma cor aqui, pegar a cor azul. Como que ele deve ser? Deve ser aqui, ó, na nossa primeira opção, tá? Deve ter nome completo do autor, título, subtítulo, cidade, editora, ano e a página, tá? Aqui embaixo, nós temos assim, primeiro o nome do autor, título, subtítulo, editora, cidade, ano, página, né? Página 20, tá? Esse item aqui, ele está incorreto, tá? Ele está errado, porque ele não apresenta o nome completo do autor, tá? E precisa ser colocado o nome todo, o nome completo do autor. Vamos analisar a próxima questão aqui que está errada, que está incorreta. Vamos lá. Essa aqui, ó. Nome completo do autor, título, subtítulo, editora, né? Página 20 e o ano. Esse item está incorreto, está errado, porque não mostra a cidade onde a obra foi publicada. Vamos ver o próximo. Vamos lá. Aqui, sobrenome do autor, título, subtítulo, cidade, editora, ano, página 20, tá? Esse item, ele apresenta apenas o sobrenome do autor, tá? Então, a opção correta aqui, no número 1, quando se vai registrar, tá? Um livro, tá? Quando você utiliza um livro como fonte de pesquisa, tá? Tem que se colocar o nome completo do autor, título, subtítulo, a cidade, a editora, o ano e o número da página.
Tudo bem? Então, vamos corrigir agora o número 2. Vamos lá para o número 2. No número 2, tá? Eu quero saber, no caso de uma enciclopédia, tá? Que é um conjunto, que é uma coleção aí de livros, qual é a forma correta para se registrar? Fala para mim, o que que você colocou? Você colocou a última opção? Então, se você colocou a última opção, você acertou, tá? Agora, vamos analisar por que que as outras estão erradas. A primeira está assim, olha, que se deve pôr o nome da enciclopédia, a cidade, o número do volume, a editora e a página, tá? Por que que esse item aqui está errado? Esse item, ele tem a ordem incorreta, tá? E além disso, ele não traz o ano da publicação, tá? Vamos analisar a próxima frase aqui, a próxima informação, a segunda, né? Número do volume, nome da enciclopédia, cidade, editora, ano e a página. Por que que essa frase aqui, por que que essas informações estão erradas? Esse item, ele está errado porque apresenta o número, tá? Do volume primeiro, tá bom? E primeiro tem que vir o nome da enciclopédia, tudo bem? Agora vamos analisar aqui o próximo. Nome da enciclopédia, cidade, editora, ano e página. Por que que está errado, tá? Está errado porque não apresenta o número do volume. Tudo bem até aí? Então, agora podemos ir para o número 3, certo? Então, vamos lá. Se a fonte é uma revista, qual é a forma correta de registrá-la? Qual a opção que você marcou? Primeira, segunda, terceira ou a quarta opção? Fala para mim. Se você marcou a segunda opção, você marcou certo, tá? A maneira correta de se registrar uma revista é, primeiro, colocando o nome da revista, tá? Cidade onde foi publicada, a editora, o volume, o número, o mês, o ano e, por último, a página que você utilizou para efetuar a sua pesquisa, tá? Agora vamos ver aqui por que que as outras opções, elas estão erradas. A primeira, nome da revista, editora, volume, número, mês, cidade onde foi publicada, tá? Por que que esse item aqui está errado, tá? Esse item tem a ordem incorreta, tá? E não apresenta o ano da publicação. A ordem correta é de acordo com o segundo item, tá? Vamos analisar a próxima frase. Cidade onde foi publicada, editora, volume, ano de publicação, número e mês, tá? Por que que esse item aqui, por que que essa opção está incorreta, tá? Esse item aqui tem a ordem incorreta, tá? Porque primeiro se coloca o nome da revista, tá? E também esse item não está apresentando o nome da revista, tá? A ordem está errada e também não está apresentando o nome da revista, tá? Que é muito importante. Agora, por último, vamos ver aqui. Cidade onde foi publicada, nome da revista, volume, número, mês e ano, tá? Esse item tem a ordem incorreta, tá? A ordem também está trocada aí, tudo bem? E também não apresenta a editora que publicou a revista, tá? Então, isso não pode acontecer. Vamos ir para o número 4. No número 4, e se for um jornal? Qual é a opção correta que você marcou? Primeira, segunda, terceira ou a quarta? Fala para mim. Se você marcou, se você marcou, perdão, a terceira opção, você acertou, tá? Então, vamos ver por que que as outras estão erradas, tá? A primeira,
nome do jornal, cidade onde foi publicado, mês de publicação. Por que que esse item aqui está errado, tá? Esse item está incorreto porque não apresenta o ano da publicação do jornal e também não apresenta a página, tá? Agora a segunda, vamos saber por que que esse item aqui está incorreto, tá? Ele está assim: cidade onde foi publicado, mês de publicação e ano. Opa, esse item aí também está errado. Por quê? Porque não apresenta o nome do jornal e nem a página, tá? A terceira está correta. Vamos ver aqui a última. Nome do jornal, ano e o mês de publicação, tá? Essas informações estão erradas. Por quê? Porque não apresenta o nome da cidade onde o jornal foi publicado e também não apresenta a página, tá? Vamos corrigir o 9. Perdão, que 9? Número 5. Finalzinho de semana chegando, a tia já vai se enrolando aqui. O tic-teco já não bate mais. Então, vamos lá. Número 5. O registro de um site usado como fonte deve ser como? Como é que ele deve ser? Qual é a opção correta? Primeira, segunda, terceira ou a quarta opção? Fala para mim. Se você marcou a quarta opção, você acertou mais uma vez, tá? Quando se utiliza um site, é importante registrar o endereço eletrônico, tá? Que sempre começa assim, ó, HTTP, tá? 2 pontos, 2 barras e assim por diante, tá? Se deve colocar também o acesso, tá? E o acesso deve constar o dia, o mês e o ano. E tudo isso deverá ser escrito em algarismos, em números, tá? O dia, o mês e o ano, em número, tudo bem? Vamos verificar por que que as outras opções, por que que os outros itens estão incorretos. Então, vamos lá. O primeiro, né? Aqui nós temos o endereço eletrônico, acesso em dia, tá? Em algarismos e o ano em algarismos, tá? Qual é o erro? Porque não apresenta o mês da publicação. É isso aí que está faltando. Agora, na segunda opção, no segundo item, nós temos aqui o endereço eletrônico, né? Nós temos o acesso em o mês, escrito por extenso, o ano, também escrito por extenso, e o dia. Qual é o erro? Pensa aí. É fácil, não é? Esse item aí, ele está errado porque ele apresenta o mês, dia e ano por extenso e também está na ordem inversa, tá? Está ao contrário. O mês, o ano e o dia, tá? Eles precisam constar, só que na forma de números, tá? Em algarismo, tudo bem? E primeiro se deve pôr o dia, o mês e por último o ano, tá? Agora vamos ver o terceiro item aí que está incorreto. O endereço eletrônico, acesso em dia, por extenso e mês em algarismo. Piorou mais ainda, né? Essa frase aí, essa opção está errada porque ela não apresenta o ano da publicação, tá? E está trazendo o dia e o mês, está trazendo o dia por extenso e o mês em algarismo, tá? Está errado, tudo bem? Então, agora nós vamos ir para as atividades destinadas para casa, tá? Que também está nessa mesma página. Na página 132, após o número 5, tá? Eu quero que vocês marquem nessas atividades somente o número 1 e o número 2, tá? O 3 e o 4 nós não vamos fazer, somente o número 1 e o 2. No número 1, você vai desenhar
e pintar a bandeira do nosso estado, tá? Você vai desenhar e pintar a bandeira do Rio de Janeiro, tudo bem? Tá? Você pode fazer isso em uma folha avulsa, tá? Em uma folha solta, mas depois que você terminar, que você desenhar, que você pintar, você vai pegar essa folha avulsa e você vai colar no seu caderno de geografia, tá? Porque quando nós retornarmos, eu quero ver, eu quero olhar e eu quero vistar essa bandeira, ok? Número 2. No número 2, tá? Seria aí uma atividade através da realização em grupo, tá? Mas como nós estamos isolados, né? Nós vamos fazer só que de uma forma diferente, tá? Então, no número 2, você vai escrever no caderno de geografia quais as informações pesquisadas por você, tá? Na aula passada, que mais te surpreendeu, tá? Lembrando que na semana passada você fez um trabalho, você fez uma pesquisa sobre o nosso estado, tá? Então, aí no número 2 de hoje, você vai escrever quais as informações que você pesquisou na aula passada que mais te surpreendeu, tudo bem? Mais uma vez, o número 3 e o número 4 nós não vamos fazer, tá? Pelo menos agora não. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo no seu coração, continue ficando em casa, continue se cuidando e na segunda-feira eu volto para a nossa aula de língua portuguesa, tá? Ó, beijos no seu coração.